Ah. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabine Mendes Moura, essa é Cláudia Pucci Abraão, somos autoras, somos escritoras, estamos aqui para mais um capítulo, episódio do Infinitas Letras, segunda temporada, Fluxos Atemporais. Aqui nós falamos de escrita, nós falamos de processos criativos e nós sempre usamos um sistema simbólico. Temos como inspiração um sistema simbólico para falar dessas atividades que nos são tão caras de uma forma não necessariamente técnica, direta, enfim, ou muito preocupada com aspectos assim mais, não sei, mecânicos do trabalho. A gente fala a partir das nossas experiências e aborda também outros temas da vida que a gente gosta de abordar. E nessa temporada, na segunda temporada, a gente tem começado lendo trechos dos nossos próprios textos, tentando fazer relações com o tema de cada programa. Nesses programas da segunda temporada, a gente está usando uma carta do Oráculo de Fluxos Atemporais que eu fiz download, como eu gosto de dizer, por programa. Então, a gente tem escolhido textos nossos que têm a ver com a carta do dia, né? E hoje é o dia da leitura da Cláudia. Então, vou passar para ela, para a gente começar já conhecendo mais um pouquinho da obra dela também. Cláudia? Vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer um livro que eu nunca trouxe, que é esse verde, eu chamo o meu verdinho, que é o Broto da Terra, que na verdade ele é uma coleção de 4 livros, eu devia ter pego os 4 para mostrar, né? Mas enfim, uma coleção chamada Palavra de Mãe, que foram 4 autoras e mães, e 4 ilustradoras e mães que fizeram essa coleção, né? Então, esse daqui é o que eu escrevi, que é sobre histórias dos meus filhos, né? Bom, enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso, são historinhas do dia a dia, do cotidiano de mãe. E tem uma aqui que eu gosto muito, né? Na verdade, eu sou suspeita porque eu gosto de todas, mas que tem tudo a ver com a carta, que é o Café no Castelo. E é uma história bem curtinha, tá? Então vai ser um texto bem rapidinho hoje. Vamos lá. Hoje, no café da manhã, só eu mais Gabriel. Ele esperava o lanche brincando com um macaco de corda metido dentro de um peixe de plástico, fazendo barulho de mar e dizendo que aquilo era barco. Claro que quando o sanduíche chegou, cortado em 2 metades, também virou brinquedo. Então ele pegou cada uma delas e colocou de pé, na lateral. E logo eu vi muralhas de um castelo medieval, ou rochedos no mar. Fiquei intrigado, imaginando o que poderia ser aquilo dentro do mundo dele. Perguntei, querendo participar. O que é isso, filho? A resposta foi curta e simples. Pão. Muito bom! Muito bom! Esse é o Gabriel. Tem tudo a ver com a carta mesmo, né? Tem tudo a ver com a carta. Eu Eu adoro. adoro essa carta do Gabriel que você publica, gente. Se vocês ainda não seguem a Cláudia por aí na rede, de vez em quando ela solta. Não só do Gabriel assim, mas é que o Gabriel tem esse estilo, né? Ele é uma figura. Engraçado. Eu Mas não sei se tem. você quer falar um pouco mais do livro, aproveitar, né, antes de eu falar da carta. Eu vou falar que eu acho que tem a ver com a carta mesmo, né? É muito legal. Eu falo que é o meu livrinho, né? Porque ele é curtinho, assim, as histórias são curtinhas e tem a ver com esse Eu cotidiano. adoro o design gráfico dessa coleção. Acho linda essa coleção. É muito linda mesmo. E olha, eu quero mostrar aqui um pouquinho só das ilustrações, que são incríveis. Peraí, deixa eu até mostrar aqui. É da Cibele Lucena, maravilhosa. E ela fez recortado, olha, ela desenhou, recortou. Isso aqui não é feito no computador, é tudo feito à mão, né? E todas as páginas são ilustradas. É uma delícia de ler. E é engraçado, assim, porque são histórias que eu escrevia, porque eu estava simplesmente vivendo isso, né? Para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos. Eles foram acontecendo, né? Em gerúndio, durante um tempo bom da minha vida, com uma média de 3 anos de diferença. Então, eu fiquei sendo mãe de crianças pequenas durante um período muito grande.
E uma das coisas que me fez ser uma escritora, né, me tornar uma escritora profissional, porque é o que eu conseguia fazer e porque é o que eu queria fazer também, e era possível fazer estando perto deles. E para mim era um prazer muito grande poder acompanhar esse dia a dia, né? Foi uma escolha. Eu, claro, pude escolher e escolhi ficar perto deles. E sendo mãe, sendo escritora, se você vive a maternidade intensamente, o que vai ser a matéria da sua escrita? A maternidade, né? Então, era uma fase mesmo. Hoje eu não escrevo muito sobre isso, só quando acontece mesmo alguma coisa. Mas hoje realmente meu foco está em outro mundo, né? Acho que talvez quando eles começarem a sair de casa, eu começar a viver outros dramas e vou voltar a escrever sobre isso. Mas por enquanto foi uma fase. Mas é um livro que eu gosto muito porque ele mostra o quanto esse mundo pequeno, né? Não só porque são crianças, mas porque é o mundo do cotidiano, do dia a dia, das pequenas coisas, né? Como é possível ver beleza e poesia, né? E para mim foi uma descoberta, porque eu vivia fora de casa antes de ser mãe, né? Vivia pelos teatros, movimento social, viajando para cá, para lá, em grupos, muita gente. E por mais que tenha sido uma escolha minha ficar em casa com eles, né, muito antes de um isolamento social, é claro, eu sempre saí e tal, mas é diferente, né? A mobilidade com 3 crianças não é a mesma quando você simplesmente pega a bolsa e sai. Então, para mim, foi muito bacana ver como o mundo interno se abriu, né? E a minha porta de entrada para a escrita foi realmente a maternidade. Então, os primeiros livros foram sobre maternidade, eu nunca tinha escrito sobre a minha vida, né? Então, Canto da Terra e esses são livros que são frutos dessas reflexões. E depois eu voltei para a ficção, mas ficou esse legado, né, desses pequenos poemas. E historinhas engraçadíssimas, né? Porque tem umas que são... As do Gabriel são as mais engraçadas, outras são mais lúdicas, né? Quando é do Pedro, é uma coisa mais poesia. O Francisco era muito pequenininho quando eu publiquei, então não tinham tantas histórias dele. Mas o Gabriel que mais rende, todos os dramas, todos os... Né? Tem uma que eu adoro também, que é Como Educar um Saci, que eu também escrevi. Que era um... como educar um... E até hoje eu me pergunto, né? Essa resposta ainda não veio, assim, veio só a reflexão e o drama, mas a resposta eu ainda estou procurando. Acho que só vou entender quando ele fizer 21 anos. Aí eu vou falar assim, como foi que eu eduquei um Saci? Ou talvez eu fale, não dá para educar um Saci. Sim, sim. O máximo que você faz é fazer o que você consegue e rezar para dar certo. Mas enfim. Enfim, ser mãe de um saci, não necessariamente educável. Eu acho que eu sou meio saci. Mas essa história do Castelo foi muito engraçada, porque realmente, assim, ele estava ali brincando, né, no café, e eu assim, ai, gente, e aquela coisa da mãe, né? Ai, o mundo maravilhoso das crianças, olha só, o que será que ele está vendo? É um castelo. Eu fiquei um tempo olhando. Aí eu, Gabriel, o que é isso? Ele, ué, pão. Tipo, que diabo de pergunta é essa? É pão, você não tá... Eu vou aproveitar essa retomada para falar da carta, então. E por que a gente está achando que tem a ver? A carta de hoje se chama Refúgio, né? E aí, para quem viu o programa passado, já mostrei, mas vou falar um pouquinho mais dela, como a gente costuma fazer. Ela é uma carta que tem uma estrada. E aí, as estradas nesse oráculo tem muito esse lugar de representar a vida mundana, né? Assim, o caminho dos homens, o caminho conforme esperado, a coisa da regra do mundo dos homens, enfim, e das mulheres, mas estão entendendo, né? As regras humanas desse mundo aqui, que a gente construiu as regras sociais. E aí, para além da estrada, tem algumas colinas, né? E aí, para além das colinas, tem algumas árvores, que dá até para ver que elas foram plantadinhas aqui, meio que de propósito, para protegerem um casebre, que está lá no fundo, né? Então, para você chegar no casebre da estrada, que está representando a vida dos homens, a vida como ela é, né? Você tem que passar pelas colinas e depois você tem que passar árvores. E sabe, espera aí só um pouquinho. Pronto. Então, voltamos. Mas aí, a gente tem essas duas camadas antes de chegar na casa,
E essa casa está representando o refúgio da carta, né? Um lugar para onde você vai quando você precisa regenerar, recarregar, etc. Só que a frase, ela traz uma história, assim, enfim, ela tem uma interpretação muito interessante, porque a frase diz, sempre a vida ao lado da vida real. Foi muito engraçado, porque quando eu desenhei a carta e me veio a frase, eu falei, gente, que frase genial! É, porque a primeira interpretação que me veio foi para para chegar a esse lugar de refúgio, você não precisa viajar, você não precisa, enfim, se meter num retiro. Tem muita gente que, eu pelo menos, assim, quando eu era mais nova, eu brincava, nossa, quem me dera ser monge numa montanha, fazendo não sei o quê, nesse momento que eu tô precisando tanto, recarregar. Essas imagens idealizadas que a gente tem de refúgio, né? E aí, essa frase, sempre a vida ao lado da vida real, ela convida a gente a meio que desconstruir a noção de vida real e olhar para o fato de que sempre tem uma perspectiva mais ampla a partir da qual você pode experimentar um determinado momento sem necessariamente ter que fugir para um refúgio, enfim, se deslocar tanto, porque pode ser que você se desloque tanto e não consiga essa outra perspectiva mais ampla sobre a vida. Isso de muitas maneiras, acho que de todas as maneiras, tem que partir de você também, de um lugar interno, de uma construção sua de olhar de outra forma. Então, sempre a vida ao lado da vida real tem a ver com uma desconstrução do vida real, seja qual for o momento em que você está. Por que vida e vida real? Porque, enfim, a gente costuma ter essa construção do que é real e operar a partir dela. Ela muda de momento a momento, de construção em construção. Semana passada a gente estava falando sobre beijar versões passadas de si mesmo. Então, lógico que muda o que é vida real para cada um a cada momento. Mas, de qualquer maneira, existe isso. Existe esse negócio, esse construto de eu sou essa pessoa que está aqui ocupando esse tipo de lugar no mundo, com essa profissão, com esse tipo de atitude. Se eu acho que eu tenho inimigos, esses são meus inimigos. Se eu acho que eu tenho impedimentos, esses são meus impedimentos. Se eu acho que eu tenho aliados, esses são meus aliados. E aí, essa carta, quando diz sempre a vida ao lado da vida real, é um pouco como se dissesse, sabe esse negócio de profissão, impedimentos, aliados, tudo isso que tu chama de vida real? Tem coisas ao lado. E aí, o que eu acho, e é isso que vai te dar refúgio, não necessariamente ir para casa do cacete. E o que eu acho legal dessa representação de carta é que se um carro passasse por essa estrada aqui, provavelmente, e eu acho que foi por isso que a imagem me veio assim, provavelmente ele não vai ver a casinha. E eu me lembro de passar por uma estrada aqui no Rio, que era a Estrada das Mangueiras, eu até escrevi um conto sobre isso, da sensação que eu tive muito criança, eu devia ter 12, 13 anos, a gente passava por lá sempre, porque a gente ia para a Praia Seca e esse era o caminho, eu, meu avô e minha avó. E a sensação que eu tive pela primeira vez quando eu vi que essa estrada tem uns túneis de mangueiras, né, bem densos, quando eu vi que para além do túnel tinha casinhas. E eu comecei a pensar, gente, que pessoas que moram ali? Quem são essas pessoas? Para mim era só o túnel, era tipo a magia do túnel. E já tinha essa coisa na vida real, toda vez que eu vou para a Praia Seca, eu passo pelo túnel. Quando abriu esse portal, assim, de cara, tem a casinha. Então, acho que foi por isso que a imagem me veio dessa forma, para eu poder entender. Então, fala de refúgio, e tem tudo que a gente sabe sobre falar de refúgio nessa carta. Mas traz esse extra de como é que você encontra refúgio no dia a dia? Como é que você encontra essa vida que está do lado da vida real? E por isso que eu acho que a história tem tudo a ver, né? Se você quiser falar mais sobre a conexão entre a carta e a história, eu quero muito ouvir. Porque a criança, né? A criança faz isso o tempo todo. Tem esse portal escancarado. Quer dizer, ainda tem, né? Espero que essa questão que a gente depois chama de imaginação, bota tudo no pacote da imaginação, mas que é uma grande conexão, né? Com essa vida que tem ao lado da vida. Então, os meus filhos, eles têm uma mania que eu adoro, que quando eles entram nessa vida ao lado da vida e começam a ver as coisas,
né? E imaginar, criar, eles têm mania de criar histórias. E eles ficam, é a coisa mais engraçada do mundo, eles ficam andando, girando em círculo, os três. E aí eles ficam falando. Eles ficam criando a história, aí vai acontecer não sei o que, aí não sei o que, não, e aí de vez em quando eles fazem os diálogos. Eu tento não me aproximar muito, porque toda vez que eu aproximo eu corto barato, né? Porque eles param para me olhar e aí não... Mas eles ficam, às vezes, horas, mas e ficam girando. Então é uma gira, sabe? Eles ficam girando e falando, e parece que eles estão, tipo, é um dínamo, sabe? Parece que eles vão alimentando esse lugar com esse giro, assim, é um negócio muito doido. E eu era assim também, né? Quando eu era criança. Adorava imaginar. E o mais interessante era o quanto isso alimentava, quanto isso me alimentava. E me alimenta ainda, né? Porque aí eu vou trazer para o tempo presente. E aí eu trouxe, quando eu fiz... Porque também tem isso, né? Também tem esse negócio de como é difícil, às vezes. Às vezes você até tem vontade de voltar a esses lugares, de vida ao lado da vida. Mas é difícil por conta de tudo que a gente ouve, todas as coisas que a gente carrega, É, saber que são um lugar de alimentação, de refúgio. Vai pra lá que é bom, né? e não é um lugar da criança só. Ou assim, você fala, da criança mágica, mas não é o lugar da infância só, né? Que você só pode ir, você não está sendo uma pessoa infantilizada ou ingênua, né? Ou naif, tudo que está associado à infância dentro de uma vida adulta, né? Não, é um lugar de nutrição, é um lugar em que você se reconecta com a alegria, né? Que na roda xamânica, pelo menos que eu aprendi, é o sul, né? Que eles falam que é a cura mesmo, inclusive dessas sensações de depressão, de secura, né? Porque tem a ver com as águas, tem a ver com a alegria, tem a ver com a confiança na vida, tem a ver com você perceber que tem muito mais do que os seus sentidos mais comuns estão captando, né? Então, é muito poderoso esse lugar, é muito poderoso. Eu não sei se eu estou ampliando demais o conceito do refúgio, mas para mim o refúgio é esse lugar, né? Esse lugar que eu também represento muitas vezes como uma cabaninha, né? Essa coisa da casa da Legal. floresta, para mim eu tenho ali como é, é um lugar para onde eu vou, assim. Eu tenho essa cabaninha toda configurada, né? Parece uma casa de hobbit. Aliás, a casa de hobbit para mim é perfeita. Mas é esse lugar quentinho, redondinho, né? Aconchegante, cercado de mata. Mas que às vezes para mim é uma vila. No Mistérios da Bússola Azul, a vila que eu construo, um dos lugares para onde, né, a personagem passa, é um lugar que ele é inteiro um refúgio, e é uma vila, né? Uma vila refúgio, assim, que tem personagens divertidíssimos. Estão todos ligados a esse lugar da cura da infância, da cura da imaginação, da cura da confiança, né? Da calidez, em que você pode se abrir e isso não é necessariamente vai ser um perigo para você, né? Porque o que deixa a gente seco, o que deixa a gente cansado, né? E a gente está vivendo um período particularmente muito difícil, é esse excesso de cinismo, né? Esse excesso do ódio, tudo que a gente está vivendo. E a gente tem que enfrentar isso no dia a dia, né? Não tem como fugir disso. Quer dizer, tem como fugir, às vezes, mas eu não quero fugir disso também, né? É parte da nossa matéria lidar com essas questões. Mas Uhum. a gente precisa também se nutrir, né? Tem dia que você fala, meu, não estou podendo saber, sabe? Não estou podendo ler notícia, não. Né? Não estou podendo saber hoje que estão abrindo garimpo de ouro no meio da Amazônia, no meio de uma, sabe? Mais uma vai drenando, né? Parece que a realidade ela está secando, né? De refúgios assim, e ao mesmo tempo existir esses refúgios é o que ajuda a gente a conseguir reconstruir, porque nada também está parado, né? Então, É. só quando a gente tem acesso a esses, eu não vou falar no genérico, vou falar para mim. Quando eu tenho acesso aos meus refúgios, eu consigo vislumbrar outras possibilidades. Eu consigo, inclusive, olhar para essa realidade mais densa, né? Porque agora estamos... Nem sempre a realidade que a gente chama de realidade é densa. Às vezes também é maravilhoso fora, né? Sim. Mas quando não é, esse refúgio é o que te traz a possibilidade de reconstruir ou de transformar, né? Então,
tem esse lugar para E mim. o que é denso é diferente para cada pessoa, né? Porque a vida real é diferente em termos de gatilhos específicos e coisas que vão tocar mais e menos. Então, eu acho que essa carta, a ampliação do que é refúgio, não tem problema nenhum, porque ela não exclui essa construção de refúgios coletivos como direi, como você dá mais espaço para isso, como você colabora também, porque uma pessoa dedicada a colaborar com a energia num grupo de trabalho, num determinado espaço de criação e tal, também pode ajudar a transformar, não pode fazer sozinha, mas também pode ajudar a transformar aquele lugar num refúgio. A gente já falou isso aqui quando a gente, né, no programa sobre os três corações, assim, das funções das pessoas e como elas podem estar ali exercendo um papel que é de sustentar a energia numa colaboração criativa. E isso se aplica a quase todo tipo de ação, eu acho. Mas, assim, o que eu acho que essa carta tem é um negócio de além. É isso, me lembra muito, um livro que eu acabei de editar, que se chama Papo Reto sobre Teatro e Autoconhecimento. Acho que eu já mencionei ele aqui outra vez, em outro momento. E aí, esse livro foi escrito ele é baseado numa entrevista, né? Ele foi escrito durante a pandemia. E uma das coisas, um grupo se eu estiver me repetindo assim de outros programas, me perdoem, mas é um grupo que se chama Grupo Casa 7 e eles trabalham autoconhecimento a partir do teatro. Então, eles fazem, eles, na verdade, produzem arte que foi criada a partir, utilizada como mediação para o autoconhecimento. O que sair dali de peça, de produto artístico, etc., foi criado em oficinas, em experiências, em vivências, que tinham como objetivo o autoconhecimento. E aí, a história do livro é essa. Eles vão falando sobre o método do coração, que eles criaram, são duas pessoas, duas mulheres, a Gisele de Paula e a Bruna Cristine. E aí, elas estavam falando, no contexto da pandemia, como ficou evidente para elas a importância de um refúgio. Elas não usam essa palavra, né? Mas a importância de um autocuidado e de práticas, de tomar um tempo para checar a sua energia, para entender o que é a sua energia naquele momento, e construir seus próprios rituais de autocura, etc. E que isso não dependa do externo. Não é que você não vai colaborar com o externo. Não é que você não vai procurar essas comunidades. Eu também já escrevi várias comunidades assim nos meus livros e tendo a achar que os meus livros têm essa vocação um pouco. Eu quero que no final do livro o cara chegue num lugar assim, de refúgio. Eu até boto as personagens em complicações grandes, que é para a pessoa se identificar. Ah, eu também não saberia sair disso. Para no final encontrar um refúgio, porque eu quero dar uma esperança pro cara assim de, tá vendo? Começou bem ruim, mas chegou no refúgio, sabe? Mas, assim, elas falam sobre essa importância de você não depender do externo para o refúgio, nem em termos de deslocamento, nem em termos porque senão tem esses seis, né? Porque elas estão falando assim, né? Cortou de novo? Foi impressão minha. Deu uma picadinha, mas já voltou. Ah, tá. Elas falam a gente já vive essa escassez, a gente já tem isso acontecendo de ter, enfim, do refúgio não ser um lugar valorizado. Aí, na pandemia, meio que a gente foi forçado a ficar isolado e muita gente sentiu falta desses espaços, teve que olhar para dentro, força em busca desses espaços. Então, isso acendeu a luzinha de, cara, olha, sempre a vida do lado da vida real. Procura dentro que tem. Talvez seja uma questão de mudar de perspectiva. E quando eu estou escrevendo, isso acontece muito comigo. Eu preciso mudar de perspectiva para que aquele trabalho deixe de ser pesado, senão eu não consigo continuar na página. Eu gosto de girar que nem seus filhos, girar no meu próprio eixo. Às vezes isso é o suficiente, mas você precisa entrar num lugar desse para você poder. Sumiu o som, né? Aí foi aí, né?
Foi. Você precisa entrar num lugar desse. Às vezes é isso, de girar, de dar uma acalmada, de fazer uma pose de yoga, de ir ali, de conversar com a plantinha. Aí você volta. A carta põe muita ênfase nisso. Como é É. importante estar no dia a dia, não E, esperar o e, momento. e perceber, né? Vocês estão vendo que eu estou com os cabelinhos molhados e tem a ver com isso, assim. Eu cheguei da rua, fui tomar outra dose da vacina, imunizadinha. Mas Nativa salva estava vidas. zoada, porque vim de um monte de coisa e tal, né, correria. Eu falei, vou tomar um banho antes de fazer o programa, né? E às vezes isso já é o suficiente, né? A gente se dá esses pequenos portais. Aí você fala assim, é muito simples, né? Às vezes a gente precisa de mais. Às vezes é uma conversa com uma amiga, às vezes é uma pausa, né? Curtir um café. Eu gosto muito desse livro aqui, o Teto Todo Seu, né? Do Virginia Woolf. E ela escreveu numa época em que isso era às vezes literal, né? Para a mulher escrever, ela precisava de ter um teto, ter Sim. independência financeira, né? Como que a gente poderia ser uma criadora se a gente não tivesse não é exatamente um refúgio, são condições, né? Como diria Marx, ter os meios de produção. Mas às vezes eu fico pensando o que é esse teto agora, né? Porque eu tenho um teto meu, eu tenho um canto meu, eu tenho um canto que eu adoro, né? Meu canto de trabalho. Vocês estão me vendo aqui, mas aqui imaginem o meu refúgio, uma biblioteca, um tapetinho cheio de almofadas. Não vou mostrar, tá? Vocês vão imaginar. Vocês têm que ter esse recurso. E aqui na frente, bem na minha frente, tem uma varandinha com um jardim de flores que eu fui cultivando na pandemia. Né? E aqui do lado tem uma janela que eu vejo a rua. É um lugar ótimo para trabalhar. Tenho esse privilégio. Mas tem dia que eu não consigo. Porque eu tenho todo um refúgio material, mas eu não tenho um refúgio, né? Tô acelerada, tô preocupada, tô cagada, tô, sei lá, né? Porque a questão toda é o quanto a gente deixa da densidade da realidade, porque a realidade também não é isso, né? É interessante porque não que você separe, a frase é provocativa, né? Do lado dessa realidade tem uma outra, mas na realidade mesmo, né, não, eu acho que são camadas da mesma coisa, né? Essa casinha a gente acessa quando a gente consegue ter um pouco mais de profundidade, né? E o bacana que eu percebo é que às vezes a gente joga tudo para o externo, né? Então você fala assim, preciso de um refúgio, preciso dar um tempo. Às vezes sim, tipo, semana que vem, sincronicamente, né? Porque a gente está em sincronicidade aqui com o programa, eu vou para a caverna, gente. Aconteceu um negócio que eu vou viajar para o Tetá, assim, vou ficar lá no meio da caverna acompanhando a turma do meu filho numa viagem. Tô feliz da vida que eu vou para o meio do mato, que eu vou para caverna, aquele silêncio absoluto, aquele escuro, tô achando ótimo. Então, às vezes, a gente precisa mesmo dar um tempo. Mas muitas Sim. vezes não é isso que vai resolver, né? E Então, às vezes não dá, né? Às vezes não dá. E se você não tem o teto, e se você não tem ainda o lugar de sentar e é, escrever, você não tem como viajar. O que você faz? então, se a gente está nesse lugar, nesse refúgio interno, né? Se a gente configura esse espaço mesmo, já aconteceu de eu estar escrevendo numa fila de banco. Sabe, eu estava lá na minha cabaninha e tendo altas ideias, e li com um caderninho, ou um sem caderninho, né? Quando você configura esse lugar, não importa onde você está, de verdade. No meu caso, eu não estou fazendo tipo aqui, sabe? Falando assim, mas você tem que estar nesse lugar. Não é assim, eu consigo escrever em qualquer lugar. Não. Se eu estou nesse lugar, eu posso estar em qualquer lugar externo e isso se apresenta, né? Essa realidade se sobrepõe de uma força tão grande e, assim, é difícil que um lugar não seja esse refúgio. Mas a questão é como se acessa isso, né? Porque a Não gente é que eu tende a... consigo escrever em qualquer lugar, é que eu consigo escrever no meu lugar. Exatamente. Porque eu posso estar num E o lugar meu lugar ideal. é fácil, é fácil. E é engraçado, assim, apesar de entender, porque eu também sou dessas, né? A importância que é você ter as coisas, o espaço físico, né? Às vezes aquele caderninho todo fofo, aquela canetinha, eu sou cheia desses fetichezinhos também. Mas assim, se não tem, né? É o que tem para hoje. Se é um guardanapo e a caneta que você pegou emprestado, é isso, né? O importante é que a coisa aconteça.
Mas mesmo quando a gente configura o espaço, isso tem a sua importância também, isso não quer dizer que resolveu, porque o refúgio, né, esse espaço, às vezes não só para escrever, às vezes é para descansar mesmo, para descansar, porque é engraçado, né? Eu estou falando aqui agora, vou fazer uma meia-culpa. Tudo parece que tem que estar em prol da produtividade, né? Agora que me dei conta do que eu estava falando aqui, às vezes é para escrever, mas às vezes é para não escrever, às vezes é só para descansar mesmo. É, Porque a gente precisa também, né? Poder parar um pouco e se nutrir pela nutrição. sim. E esses refúgios também ajudam a isso, né? Tem um negócio tem meio que, você estava falando, porque às vezes a frase parece que diferencia as coisas, mas não diferencia, na verdade são camadas, tem um jogo de palavras e tal. Eu costumo ver esse negócio de vida e vida real como mais uma coisa de hiperônimo, assim. Porque vida real é a gente que está qualificando. Cada um está qualificando. Olha, esse conjunto de características aqui, que eu botei aqui nesse saquinho, é a minha vida real. Eu estou limitando aqui. Porque eu também preciso limitar de alguma maneira. Porque é uma escolha. Eu vou operar aqui sobre isso. Mesmo que a gente não sinta como uma escolha. Eu acho que tem uma lógica de operação, assim. Olha, esse aqui é o meu quadrado, digamos assim. Esse é o meu quadrado e nele eu coloquei um rótulo de real. Mesmo que eu use outros nomes e tal. Estou operando no meu quadrado, cada um no seu quadrado. Legal. Então, quando eu falo, quando fala sempre a vida ao lado da vida real, é como se ela estivesse dizendo, olha, tem esse quadrado aí que você chamou de vida real, né? Cada um no seu. E tem assim a vida, né, mesmo? Essa que ninguém, desde o quadrado, sabe exatamente o que é múltipla, que só se de repente todos os seres humanos do planeta se comunicassem sobre seus quadrados, tivessem acesso à perspectiva de cada um, talvez a gente tivesse um mosaico aí e tivesse uma noção do que é vida, e mesmo assim não. Porque nós não somos os únicos seres do planeta. Então, assim, tem a vida que você organizou bonitinho no seu quadrado, ou do jeito que você quis, porque também cada quadrado é de um jeito, alguns quadrados são quadrados. E botou aí, real. E tem a vida. E ela tá sempre aí do lado, entendeu? E às vezes você precisa dar um pulo nela para descansar. É porque também tem uma coisa de você. Essa coisa do descanso, tem uma coisa de você largar, sustentar o quadrado onde você escreveu real. É uma energia que você gasta. E é por isso que cansa, né? Se você tem que ficar o tempo todo em alerta, assim, tipo, peraí, Sabine é escritora, Sabine, mãe, Sabine, não sei o quê, Sabine, não sei o que lá. Uma hora você tem que tirar o quadrado e falar assim, Sabine, num mundo maravilhoso, desconhecido, tô na noção de quem eu sou, já fui tanta coisa. E aqui, essa falta de blá, né? Quadrados, né? De enquadre. Obrigada. Essa falta de enquadre, né? Tá É vendo? Às muito vezes a gente legal. precisa até da palavra para enquadrar, né? Tem um conceito de sociolinguística de um cara chamado Goffman que eu usei muito quando eu estava mais na minha fase acadêmica de pesquisa, que é exatamente enquadre. E aí, para explicar esse conceito de um jeito simples, ele fala assim: olha, enquadre é aquilo que responde à pergunta: o que está acontecendo aqui agora? Então, ele fala assim: é, porque aí ele vai fazendo um monte de operações na sociolinguística. Ele vai dizendo, por exemplo, o que é uma aula que foi gravada para ser passada numa outra plataforma. Sociolinguisticamente falando, é uma coisa completamente diferente, né? Não é só uma aula com todas as regras ali da aula, é uma aula que foi gravada para ser editada. No entanto, a gente olha para aquilo e sabe exatamente o que é, sabe que são outras regras e tal. Então ele fala, enquadre é o que nos diz, quase dá a regra de como comportar, é o que está acontecendo aqui agora, né? O que está acontecendo aqui agora? Estamos gravando, mas sabemos que vamos ser assistidos por outras pessoas e sabemos, e é diferente de só conversar sem ser assistido depois. E né, mesmo que a gente tenha que ficar muito próximo, mas é diferente. E mil coisas. Aí, quando você tira o seu quadrado, é como tirasse um quadro mesmo. É tipo assim,
O que está acontecendo aqui agora? Não Silêncio. sei, não tem. E Grilos. habitar esse silêncio de explicações, Uhum. ó, tá ouvindo? É importante porque isso recarrega, né? Mas assim, é até difícil de explicar, mas todo mundo já passou por isso. Ah, ó, larguei o quadrado. Tá. Às vezes você tá no sofá, às vezes você tá, sei lá, não vou dizer onde cada um tá, mas realmente não depende do lugar. E é desse refúgio que a carta tá falando, né? Desse refúgio vem coisas super interessantes, porque a perspectiva muda, né? Assim, você pode não estar escrevendo ali. E eu não estou defendendo produtividade, não. Mas tem uma coisa que acho que vale a pena falar. Você foi para esse lugar. Aí você estava com maior dificuldade de escrever sob a perspectiva de uma determinada personagem. Dá início a uma obra que é muito fora do seu quadrado. Adorei isso, de cada um seu quadrado. Aí você vai. Quando você volta, como você descansou do seu quadrado, não é uma promessa, Eu tô rindo de mas outra coisa. talvez seja mais fácil. Entende? Cada vez que você fala quadrado, eu lembro daquela coisa cretina, daquela dança do quadrado. Agora me veio isso à mente. Mas eu amo a dança do quadrado e é exatamente disso que eu tô lembrando, por isso que eu tô cada um do seu quadrado. É uma, Exatamente. é uma música profética, inclusive, né? Mal sabia. Exatamente. Mas é propósito, aqui foi combinado. Se bobear, a gente vai com uma promoção paga, porque exatamente aquela música pega, fica na nossa cabeça. E eu tô rebolando aqui enquanto eu falo. É a melhor do som, né? É isso, é sobre isso. Desculpa, Sabine, desculpa. Eu tô precisando de um refúgio, eu tô muito cansada e a minha mente fica muito cretina quando eu tô nesse lugar. Não, mas não acho cretinice, não. Não acho cretinice, não. Mas É. era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Se a gente for. Não quero defender a produtividade, até porque não adianta Uhum. roubar nesse joguinho, sabe? É, Mas se você vai, você volta com outras perspectivas. Então, realmente, desanuvia. sim. Passar um tempo fora de si pode ser legal, né? Assim, fora de si, nesse sentido. É, não sei. Você consegue fazer isso? Assim, como é que é isso para você? Pois é, consigo, mas não ando conseguindo. Hum, O que eu percebo é assim, a imagem que me vem quanto mais meu instinto de sobrevivência está atiçado, né, está diretamente relacionado a boletos e tudo mais, parece que tem um ímã que me prende nessa realidade comum, densa, né? E hoje eu consigo sentir, é um registro físico mesmo, é como se fosse um registro corporal de quando eu estou nessa cabana, quando eu consigo ampliar para conseguir enxergar essa dimensão da cabaninha, sabe? Essa realidade paralela. E eu acho muito legal que ela seja aqui, né? Quando você fala do paralelo, porque tem coisa que a gente vê aqui, né? Não é um ver assim, tá? É uma coisa que está aqui. Você precisa estar no lusco-fusco. É uma outra coisa, né? E aí o que eu vejo, eu já consigo, que para mim é um ganho, né? Eu já consigo acessar esse mundo com mais facilidade, esse estado com mais facilidade. Mas quando eu estou muito preocupada, como eu estou nesse momento, isso vira um imã que me dificulta o acesso. E aí eu percebi uma coisa, como qualquer estado interno, né, quando eu estou nesse estado mais denso, eu estou falando assim lento porque é difícil, tá, não tô sei, tentando enquadrar o negócio, mas é difícil, assim. Quando eu estou nesse estado mais denso, até quando eu vou para um refúgio, de verdade, né? Então, assim, tem um dia para ficar quieta, vou pro meu canto, vou pro meio do mato. Esse lugar não tá ali, entendeu? Esse refúgio não resolve. Às vezes, assim, até bom, tem um pouquinho mais de ar puro, mas não resolve. A questão é
o lugar é muito mais interno do que externo, né? Mas quando é difícil acessar, não é assim, sabe? Vira a chave. Tem determinadas práticas que precisam ser feitas. E alguns desligamentos. Eu sou muito focada, assim, sou muito obsessiva. Então, quando eu tenho um negócio para terminar, eu termino, eu vou até o fim. Às vezes eu estou precisando descansar. Eu lembro do Manuel de Barros, uma entrevista maravilhosa que ele deu. Eu lembro dele falando assim: quando eu termino de escrever um livro, eu fico oco. Eu achei tão bonito isso, eu fico oco. E eu adorei isso que ele falou, né? Que fica oco. Porque eu me sinto assim, né? É um esvaziamento que dá, né? Quando você. E aí esse refúgio também para mim tem a ver com isso, em ter essas pausas para se refazer e pausas não só de tempo, às vezes são pausas de linguagem. Não sei se você já sentiu isso, Sabina, você fala assim, cara, eu tô me repetindo. Total, Eu tô fazendo sempre a total. mesma coisa. Eu tô escrevendo. Claro, tem uma coisa que é o estilo, né? Que é o que sai da gente, mas chega uma hora que eu falo, gente, eu não aguento mais escrever do mesmo jeito, não aguento mais escrever, parece que é a mesma coisa. Né? Parece que às vezes eu estou falando a mesma coisa, é capaz de eu estar falando a mesma coisa aqui nesse programa. E eu acho que o refúgio tem a função também de você ir buscar novas coisas também, né? De acessar outras coisas. Ter outras coisas para contar, não só do mundo externo, né? Ah, aconteceu um fato novo, uma história. Porque eu sinto que quando a gente visita lugares diferentes, nesses refúgios, a nossa fala muda também, a gente muda, né, um pouquinho. Então, na hora que a gente vai escrever, você fala, ai, nossa, agora está saindo outras coisas. Né? Não estou ali espremendo o negócio porque é para ser mais do mesmo. Né? E aí, de novo, não é uma questão de produtividade, é uma questão de autonutrição, da gente se nutrir com o que a gente faz. Né? Então, eu consigo sentir a diferença. Tem dia que eu escrevo e não fico cansada. Né? Pelo contrário, você fica viva, né? Você tem vontade de fazer mais. Isso não tem tanto a ver com eu estar ou não fisicamente cansado ou mentalmente cansado. Tem a ver com o lugar de onde eu escrevo, está em conexão com isso ou não. Né? Então, eu sinto assim, como eu já escrevo, né, muito tempo profissionalmente, eu posso escrever conectado ou desconectado. A palavra, assim, né, a gente já tem uma prática, a coisa sai. Pode Mas botar o negócio para funcionar sem necessariamente estar tão. Né? né, já funciona ali, já fica legal. Então não é uma coisa tanto externo também, né? O texto às vezes fica bom, mas eu falei assim, tá, mas isso aqui funciona, né? Ficou legal, mas assim, eu já fiz isso aqui. Né? E tem hora que tem que ser assim mesmo, que você tem que entregar, tem hora que é um trabalho, sai bom, a pessoa gosta, todo mundo acha legal. Mas eu falo, não é novo, né? Isso para mim é. E tudo bem também, mas quando a gente vai para o refúgio, né? E toma contato com outras coisas, de repente começam a brotar coisas novas. É muito legal. Aí eu sinto que tem uma nutrição que vem do próprio trabalho. Né? É um encantamento com o próprio trabalho, não egóico, né? Mas é um encantamento assim, uau, que legal que tem aqui. Né? Olha isso, que bacana que também que tem aqui. E aí isso vira não só um lugar para ir de vez em quando, mas isso vai ficando mais acessível. E o que eu Vai percebo. sedimentando, né? Oi? Vai sedimentando, né? De alguma forma. É. E dinamizando. E vai ficando mais. A gente, na verdade, vai validando ele também. Né? Porque no começo ficar. Que aí volta na questão da imaginação. Para mim, isso foi uma confusão muito grande, porque eu sempre fui uma criança, claro, muito imaginativa. Para o bem e para o mal, né? Porque eu tinha medo de tudo também, de imaginatite. Quando entrou no pacote de é só imaginação, ou seja, é tudo mentira, né? Quer dizer, eu não acredito isso hoje, mas foi como é só imaginação, quer dizer que não é verdade, porque é só imaginação. Imaginação, vulgo, não verdade, não realidade. Aí ficou assim, ao mesmo tempo que era, legal, então é tudo imaginação, que legal. Mas ficou, é? Então é só imaginação. Não existe. O que existe é o que eu estou pegando aqui.
e eu senti uma tristeza, e eu não sabia que eu estava triste, né? É como se eu tivesse perdido uma coisa muito preciosa, muito preciosa. Mas eu não sabia que eu tinha ficado triste, eu não sabia, porque eu nem sabia que eu tinha uma coisa preciosa que eu tinha perdido, né? Era tudo muito misturado. E eu lembro de eu tentar fazer um fake de acreditar de novo, e era um fake para mim mesma, e aquilo continuava sendo triste, e é como se eu tivesse perdido o acesso. Muito tempo depois que eu comecei a validar de novo a existência desse mundo como uma realidade, não como só imaginação, ou como uma mentirinha, ou como, né, uma imagem que você projeta ali com a lanterna fazendo sombra, e aquilo é só uma sombra do que é a realidade. Quando eu entendi que não tem nada a ver com isso, na verdade, às vezes é o oposto disso, né? O que a gente chama de realidade, que às vezes é uma sombra disso. Né? Platão estava querendo dizer sobre isso, né? E não que, nossa, essa é a grande realidade, eu estou projetando na caverna, né, como tela de cinema, que são as minhas histórias. Não, é o contrário. A gente colhe deste mundo interno e tenta traduzir aqui, né? A sombra tosca é o que a gente vê, não é o que a gente, não é o mundo invisível, né? E assim, essa inversão me salvou, mas validar isso às vezes ainda é difícil. Eu sinto que aí vem essa coisa do velho eu, do novo eu. Era isso que eu ia falar. Não é à toa que essa carta está vindo depois da carta que a gente viu na semana passada. Porque você precisa, esse refúgio também é um lugar, e assim, na história do oráculo é esse lugar, para onde você vai para dar tempo de fazer essa passagem para um novo eu, né? De acreditar no que precisa acreditar, de se acostumar com outras perspectivas, de visitar outras perspectivas, né? Que se você não der esse tempo de visitar, elas vão ficar completamente esquecidas. E é por isso que funciona. Esse refúgio, quando você consegue acessar e construir no dia a dia, tem a vantagem de sempre funcionar. Né? De novo, sem querer reforçar a coisa da produtividade, mas realmente, mesmo quando você não consegue, né, sentir que chegou ao lugar, que eu também às vezes sinto que eu não consigo chegar, mas eu parei com essa intenção, sabe? O fato de você parar com essa intenção também não faz mal, também é legal, né? Assim, mesmo que você não, é o que eu sinto, é um pouco esse carinho, essa intenção de que você não precisa, você pode construir a vida ao lado da vida real, né? Você não precisa ficar o tempo todo alimentando o seu quadrado, você não precisa ficar o tempo todo alimentando as coisas, porque tem um negócio que eu não sei se eu vou saber falar, mas eu registro muito assim, essa coisa do quadrado que a gente estava falando, por mais que você esteja escrevendo, né? Se você está muito descarregada, se você está muito sem energia, muito desconectada, não parece que é você que está fazendo. Parece que vem de fora. Parece que vem tão de fora quanto qualquer outra coisa. Eu não sei se eu sei explicar essa sensação. Mas é uma sensação muito física que eu tenho, assim. Uma pessoa descarregada, eu descarregada, para me localizar aqui, tô lá escrevendo, tô lá fazendo essas coisas, você falou, ficam boas e tal, não sei o quê, mas é isso. É como se você perdesse aquele critério interno. E aí você tem que recorrer a critérios externos. Então, o máximo que você pode dizer sobre o que foi escrito, produzido, sobre a sua interação com o ente querido naquele momento, é que, tipo, foi passável. O pessoal gostou. Uhum. Mas um pouco você também estava de fora. Você não estava ali. Não tinha bateria, então você é um carro que as pessoas estão empurrando, assim. Literalmente. Ou as Porque se não contas. tivesse pessoas, Eu vejo os boletins fazendo. é um pouco assim, né? É um pouco assim. É. E, tipo, um pouco assim, se você não tirar esse tempo, você não. Você vai ser movido a alguma coisa. Não é que você vai morrer. Mas talvez você não seja movida por uma coisa tão. Você vai acabar sendo movida pelo que tiver, né? Disponível no momento.
E eu queria... Realmente a coisa... Não, Fala. desculpa, eu te cortei sem querer. Não, era isso, realmente a coisa do instinto de sobrevivência, né? É, 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 é muito forte, muito forte. Assim, em termos de me tirar desse lugar. eu É queria uma das deixar coisas que... claro que para mim não é um problema nenhum, de verdade mesmo. Que eu tenho como estímulo o boleto e que eu tenho um trabalho que é escrita. Ah, Não sim. está vinculado, porque assim, isso eu já senti, né, a coisa do multidão empurrando, eu já senti fazendo um projeto pessoal. Sim, sim. Não é uma questão de, então é um projeto artístico, não. E eu já me senti em plena conexão com todos os refúgios, né, fazendo um livro de encomenda. Né, tendo epifanias, assim, falando, meu, que legal isso aqui, e vindo formas novas. Então, não tem a ver com esse estímulo externo também, tem a ver com conseguir estar nesse lugar e conseguir respeitar esses ocos também. Aí a questão do tempo que a gente vive pega, né? Porque aí eu vou fazer, não sei se é uma reclamação, se é um desabafo, o que que é, mas assim, por exemplo, hoje eu estou particularmente muito cansada, né? Hoje eu deveria estar só descansando. E hoje eu trabalhei, tive que trabalhar, não vi como. Estou tentando me organizar para conseguir. Mas é difícil, né? Dentro dessa realidade. Às vezes eu consigo abrir esses espaços, às vezes eu não consigo. Então, às vezes até eu já tenho conexão com o meu ritmo, eu já tenho conexão com tô vazia, não tô vazia, né? Porque também isso, você falou quando você está desenergizado, estar nesse lugar do refúgio, por incrível que pareça, ele também demanda uma certa energia, até para que você consiga enxergar esse lugar. É prévia, né? Eu sinto um pouco uma energia prévia, assim, tipo, depois que você tá lá, ok, mas às vezes você precisa de energia só para chegar, assim, tipo, só para É, saber que é uma opção, né? Eu tenho é. isso, tipo, esse negócio, se eu girar aqui, eu tô falando de mim, tá, gente? Não é uma receita, mas se eu girar aqui, a minha situação pode estar, eu posso estar muito na merda. É um recurso que eu uso. Ajuda. Girar com o braço aberto assim. Ajuda. Sei lá, um mecanismo meu de É? refúgio imediato. Girar mesmo? É, girar mesmo com o braço aberto. É, é uma parada minha, tá? Não copiem, se não quiserem copiar, e se copiarem, copiem com cuidado e tal, etc. Tá. Mas eu tô sentada aqui, eu tô cansada, eu tô com tudo pra... Enfim, naná. O difícil é ir. É isso. É tão simples. Mas não É, é simples. O não. difícil é ir. O difícil é ter essa disponibilidade, às vezes, para ir. Porque depois que eu for, vai ficar tudo bem. É. E a gente tem uma resistência, inclusive, a ficar tudo bem, sabe? Às Porque vezes tem uma. quando não está tudo bem, a criaturinha que está na mesa de comando é muito cética. Aí você fala assim, aham, você vai girar. Não, vou falar de mim, né? Tá, você vai querer fazer isso, você quer se conectar. Cética e cínica. Você quer se conectar. Legal, e o boleto, como é que fica? Legal, e o prazo? Legal, e tananã, e tananã. E aí você fala assim, poxa, você está sendo muito criança, para com isso, entendeu? E, e aí essa tristeza, aí volta aquela tristeza do é tudo imaginação, você está viajando na maionese, esse lugar não existe, parará, e que cada vez mais eu tô falando, meu, vai pra puta que pariu, né? Pra essa voz. Já consegui, Meu, desculpa, né? Vai a puta que pariu. Não, você tá muito errado. Mas assim, entendo, você tá querendo salvar minha vida, você tá querendo que eu sobreviva, você não quer que eu viaje na maionese porque tem que, né, vida adulta e tal, mas não é isso, né? E essa separação também que se faz, né, entre a vida da infância e a vida adulta, que é um desequilíbrio, assim, é uma esquizofrenia tremenda, né? Porque é como se fossem duas polaridades. Uma coisa assim, feliz e saltitante, e, né, tipo o Gabriel tomando café da manhã, comendo pão e podendo viajar. Mas isso que eu gosto tanto nesse texto. Porque você falou assim, por compensação do que a gente imagina que é a vida adulta, que é essa coisa séria, tudo é imaginação, nada existe, imagina não existe mais, blá, blá, blá. Aí você vai para aquele romantismo da infância, que tudo era mágico, que tudo era não sei o quê.
Você vivia em outro mundo. E aí, quando eu dei de cara com ele, viajando ele no pão e sabendo que era um pão, de repente as duas coisas fizeram assim, ó, pum! Você falou assim, não, peraí, ele sabe que é um pão. A oposição a gente que cria, né? Ela não existe. Não existe. Você pode brincar com o negócio sabendo que é um pão. Você pode estar nesse refúgio, nesse mundo, e com o pé plantado na terra. Uma coisa não se opõe à outra. Porque não é uma coisa ou outra. É quando a gente está em estado de fuga. Aí eu mudo de um lugar para o outro mesmo. Eu saio de um lugar assim, estou totalmente aqui na minha vida séria e pesada, quero que tudo se exploda, vou encher minha cara, e você sai completamente. Mas você fica oscilando entre dois polos. E quando você está realmente nessa conexão, é assim. Não é uma coisa ou outra, é uma expansão. Estou aqui, mas também aqui, mas também aqui, mas também aqui. E eu não deixo de atender nem as coisas da realidade mais densa, mais mundana, mas estando aqui, né? Sim. Aí a pergunta que eu faço é, legal, você acessa, você está nesse lugar, por que a gente sai daí? O que faz a gente sair? Né? Porque de algum lugar, alguma coisa densifica de novo e reduz a experiência. Então, isso para mim foi muito importante. Antes eu localizava como se fossem dois lugares, né? Um lugar da realidade, um lugar da. Agora eu localizo como se fosse uma ampliação da realidade. Então, quando eu não estou nela, é porque eu estreitei a minha realidade. Sim, Isso exatamente. O que eu estava é, falando da vida real é a gente que qualifica, né? é, Assim, mas eu também não sou contra a qualificação, não. Tipo assim, eu não julgo a qualificação. Eu acho que é importante em determinados momentos, desde que você não leve isso, pelo menos desde que eu não leve isso para um lugar de, meu Deus, isso é a única coisa que existe. Em determinados momentos, eu entendo isso como um ciclo. Você precisa mesmo focar em determinados aspectos em detrimento de outros. E é aí que às vezes você ultrapassa o limite e começa a achar que só isso em que você está focado é a vida real. Não, colega, olha, tem várias pessoas, nem todo mundo está dentro da mesma visão, nem todo mundo está fazendo o mesmo projeto. Realiza, colega, porque quando você para de realizar isso, né? Quando você para de entender isso, você perde energia. Mas em determinados momentos você precisa mesmo ser, sabe? Visão de lupa aqui, vou concentrar toda a minha energia, seja lá o que for que eu estou fazendo. E a tentação é muito grande de, né, chamar isso de realidade, porque de certa forma dá trabalho focar, dá trabalho concentrar. Então você acaba dizendo, cara, essa aqui é a minha realidade nesse momento, mesmo que eu saiba que tem outras coisas, porque senão eu vou conseguir fazer isso. Então eu também não julgo a vida real que a gente constrói para nós, as múltiplas vidas reais em determinados momentos. O problema é viver única e exclusivamente nela. É como você está falando, não são oposições, são é. necessidades em ciclos, né? E eu queria falar uma coisa que me veio aqui agora também, que eu estava falando muito dessa realidade interna, né, como um refúgio, essa ampliação, mas às vezes esse refúgio nem precisa ir nem tão para dentro, é a vida das outras pessoas, é a conexão com outras pessoas, é você ouvir a história de outras pessoas, né? Nem sempre você precisa ir para o seu mundo interno, às vezes você vai para o mundo interno da outra pessoa, e isso é um Sim. refúgio. Às vezes eu estou Sim. cansada de ficar comigo só. É isso. O descanso é me conectar com outras pessoas, de verdade. A gente tem uma amiga em comum, que a Andrea Medina, que costumava dizer, quando eu era bem novinha, né? Eu conheci ela, tinha 18 anos, ela costumava dizer, eu perguntava pra ela, ué, você não fica cansada de ouvir o problema dos outros, não? Ela falou, cara, cansada eu fico dos meus, nos outros eu tô passando férias. É, Lógico que não precisa ser só problema, né? Mas eu me lembrei na hora, assim. é. A gente tira férias nos outros também, né? Nas conexões, né? Porque a conexão em si, quando ela acontece, ela já é um refúgio também. Essas conexões, de fato, né? Então, isso para mim me alimenta muito. Tem dia que eu falo assim, nossa, para quem que eu vou, né? Mandar um áudio que seja, com quem que eu vou falar? Porque tem gente que fala para mandar um áudio, né? Estremece, assim, mas é isso. Momentos de pandemia, né? Mas é isso, né? Às vezes esse refúgio também está no outro, e isso é muito importante, né? Porque
o que eu sinto é que essa experiência de redução e de esvaziamento vem também quando eu estou muito separada, muito apartada, muito isolada, né? A gente vai se encapsulando. Tem uma palavra que os cariocas usam, eu adoro, que é emburacando. Emburacando. Eu adoro esse emburacar, porque eu acho que vai emburacando, né? Você vai entrando ali e o outro tira você daí, né? Lógico. Né? Tem gente que empurra pro buraco. Tem gente que emburaca junto. Tem gente que emburaca junto. Mas pode te tirar daí, né? E muitas vezes a saída, ou a entrada para o refúgio, ou a saída do buraco, tá também nessas conexões. Sim, sim. Mas, ó, acabou nosso tempo, você sabe? Acabou nosso tempo, sim. Vamos nos refugiar enquanto isso. Deixa eu só apresentar a carta da semana que vem. A carta da semana que vem, eu acho que é a mais linda de todas. E se chama As Asas. E são asas carnavalescas, como vocês estão vendo. E ela não tem frase, ela é a única carta do oráculo inteiro que não tem frase. Diz apenas propósito. As asas e propósito. Bora falar de... É isso. É isso. Então, semana que vem, gente, desculpem aí o cansaço, os problemas técnicos, mas tudo se resolve. E eu vou descansar, sabe? Até a próxima, então. Beijo, querida. Bom descanso. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo.